Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre cama compartilhada berço, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, como manter a segurança neles e como fazer para que o sono do bebê seja melhor e consequentemente a da mãe também. Então, primeiro de tudo a gente vai conversar sobre como o lugar que o bebê dorme influencia no sono dele. A gente acha que o bebê vai dormir igual a gente, né? Então que ele vai simplesmente, na hora que sente o sono, ele vai dormir e vai acordar quando amanhecer, né? Num horário ali específico. Mas não é assim. O nosso sono acontece por ondas. Então, a gente tem um sono mais profundo e um sono mais leve. E o bebê também. Só que a gente, quando a gente entra no sono mais leve, a gente dá aquela leve acordadinha, a gente tem a capacidade de conseguir voltar a dormir sozinho. E o bebê não tem. Então, o bebê vai acordar, dormir, acordar, dormir, acordar, dormir, acordar, dormir várias vezes durante a noite. Que é uma coisa que a gente não tá esperando. A gente acha que o bebê dorme um monte, né? A gente acha, dormir como um bebê. Mas o dormir como um bebê, na verdade, é dormir e acordar várias vezes. E aí que tá a pegadinha. Porque aí, quando a gente se vê no nosso puerpério, com o nosso bebê ali, a gente fala assim, como assim, né, que esse bebê não dorme? Como que esse bebê em fase de desenvolvimento, que ele tá aprendendo tudo, né, que ele vai levar pro resto da vida, ele não dorme? Como que ele vai aprender? Como que ele vai manter, né, esse desenvolvimento neuronal saudável se ele não tá dormindo? E aí a gente fica desesperada. Tem algum problema com o nosso bebê, a gente precisa fazer com que ele durma mais. Mas não é assim, é porque a gente não teve contato com outros bebês, a gente não sabe como é o desenvolvimento normal de um bebê e as características normais de um bebê. E essa é a característica normal do bebê. Então, o bebê, ele foi feito, né? Todo o processo evolutivo levou ao bebê querer dormir e acordar várias vezes. E por que esse bebê acorda, né? Qual é a vantagem evolutiva desse bebê de acordar no meio da noite várias vezes? É de garantir que tem uma pessoa ali cuidando dele. Então, pro bebê, ele não consegue fazer nada, né? O bebê humano, ele não consegue comer sozinho, ele não consegue dormir sozinho, ele não consegue beber água sozinho, ele não consegue falar, ele não consegue fazer nada, ele é totalmente dependente da sua mãe, né? Do seu cuidador. E, por isso, ele precisa ter certeza que tem alguém ali cuidando dele. E como ele faz isso? Chorando. Então, ele acorda várias vezes para garantir que tem alguém ali do lado dele, e se ele percebe que não tem, ele chora. E aí, por isso que a gente acaba tendo essa sensação que toda vez que a gente coloca o bebê no berço, né, o berço tem espinho, porque o bebê acorda. Porque ele foi feito para ter certeza que você está ali do lado dele, mesmo quando ele está dormindo. E por isso, quando você coloca ele num lugar imóvel, num lugar separado de você, ele acorda. Então, é mais do que esperado que ele tenha essa sensação. E aí, né, diante dessas informações, diante dessa realidade que vive todos os nossos bebês por sua própria evolução, o que a gente pode fazer para dormir melhor e para aproveitar melhor essa fase, fazendo com que a mãe também possa descansar mais. E aí a gente entra no grande dilema da maternidade, que é a cama compartilhada. Então, a cama compartilhada é a grande chave para melhorar o sono da mãe e do bebê. E por quê? Porque quando a gente está compartilhando a cama com o bebê, quando a gente está ali junto com o bebê enquanto ele dorme, a gente está ali garantindo com que esse bebê continue dormindo, porque ele sente a nossa presença, ele sente que a gente está ali. E aí, mesmo que esse bebê acorde e a gente está ali do lado, ele talvez até consiga voltar a dormir, porque ele tem a certeza que ele está seguro e que nenhum predador vai atacar ele, e que se ele precisar mamar, você vai estar ali do lado para oferecer isso para ele. Então, essa é a grande sacada e que muita gente tem medo, né? Muita gente tem medo da cama compartilhada, achando que pode ser perigoso. Mas a nossa evolução, né, toda a nossa genética, nos mostra que o bebê precisa disso para dormir. E aí, como a gente pode fazer para que essa cama compartilhada seja segura? Porque eu sei que o grande, né, medo de fazer a cama compartilhada é a segurança. Então, será que esse bebê não vai ter uma morte súbita? Será que ele não vai morrer sufocado? Será que eu não vou sufocar meu filho? Como a gente pode fazer para manter a segurança na cama compartilhada e assim, tanto o bebê como a gente poder dormir melhor? E aí, como a gente pode fazer isso, né? Então, a gente precisa entender alguns pilares da cama compartilhada com segurança. Por exemplo, quando a gente vai dormir junto com o bebê, a gente não pode simplesmente deitar e dormir em qualquer lugar. Então, o primeiro ponto é, a gente não pode dormir em qualquer lugar com o bebê. A gente não pode dormir em sofá, a gente não pode dormir em poltrona, a gente não pode dormir em poltrona de amamentação, a gente precisa dormir em um colchão firme. Essa é a grande garantia que esse bebê vai ter segurança na hora de dormir.
Por quê? Porque se o colchão for mole, né, esse bebê pode acabar virando, pode acabar se afogando ali. O outro ponto que a gente precisa ter certeza é que não tenha nada que esse bebê possa cobrir a face na hora de dormir. Então, na hora de dormir, a gente não pode ter pano, a gente não pode ter bicho de pelúcia, a gente não pode ter protetor, a gente não pode ter uma almofadinha lateral para tentar proteger esse bebê de bater na parede, de cair do colchão ou de alguma coisa assim. Ele precisa só ter superfície dura. O máximo que ele pode fazer é ele se bater ali, ele não vai se machucar, né? Ele vai estar, na verdade, se protegendo de se sufocar com alguma daquelas fases, daqueles lugares amolecidos que tem ali. E aí, outras coisas que a gente precisa tomar cuidado. Então, se a gente fumou, se a gente bebeu, se a gente está sob a ação de algum medicamento que pode dar sono, a gente não pode fazer compra compartilhada. Porque daí o nosso insight, né, materno, que já vem da gente assim que o bebê nasce, ele pode estar abalado. Então, a gente já tem uma proteção natural no nosso organismo, que é, se a gente sentir que o bebê está precisando, a gente acorda. E isso é natural, vem junto com a maternidade. Mas se a gente está sob efeito de algum medicamento, de alguma droga ali, que pode influenciar nisso, pode ser que a gente não acorde. E a gente está colocando esse bebê em risco. Então, esse é um ponto muito importante. Qualquer quantidadezinha de algo que a gente beber, separa a cama, né? Coloca no colchão do lado. Claro que no mesmo ambiente é sempre melhor, compartilhar o quarto é sempre melhor, mas deixar em um ambiente separado se a gente estiver sob efeito de alguma coisa. E pode ser ela cigarro, pode ser ela álcool, pode ser ela algum medicamento que dá sono, por exemplo, um relaxante muscular, um Dorflex, né? A gente tem tanta dor nas costas e acaba tomando tanto relaxante muscular, e tudo isso pode acabar diminuindo, né, a segurança na cama compartilhada. Então, coloca no mesmo quarto em uma cama separada. Outras coisas que também podem influenciar a posição que o bebê vai dormir, e isso é essencial, né? A gente sabe que o bebê tem que dormir de barriga para cima, isso tem toda uma explicação anatômica. Por quê? Porque o buraquinho que passa ar no bebê, né, e no adulto também, fica na frente. Então, quando o bebê tá deitado, se ele engasgar por um acaso, o buraco que passa comida fica embaixo. Então, ele acaba tendo menos risco de realmente engasgar, mesmo se ele regurgitar, se ele estiver com a barriga para cima. E aí, isso é muito importante, né? A gente precisa tomar esse cuidado na hora do bebê dormir. Então, o bebê dormindo sempre com a barriga para cima. Outras coisas que a gente pode pensar na hora de dormir esse bebê tá recebendo amamentação em livre de demanda, então cada vez que esse bebê pedir para mamar, ele vai receber amamentação, porque isso também protege, porque a gente garante que esse bebê não tem hipoglicemia, por exemplo, né? Então, se a gente tentar controlar de alguma forma a quantidade que esse bebê recebe de amamentação, a gente também tá controlando o tanto de açúcar que esse bebê tá ganhando, que ele recebe pelo leite materno. E aí, se a gente controlar isso, né, se a gente, de alguma forma, tentar controlar o tempo de mamada, ou então o intervalo entre as mamadas, a gente está dificultando que esse bebê consiga a quantidade de calorias que ele precisa e pode levar a uma hipoglicemia, que pode acabar levando a algum problema na hora do sono e levar, então, a uma morte súbita. Então, a livre demanda é essencial nesse momento. E outro fator, né, inerente, que é o próprio leite materno, que já protege contra tantas doenças e contra tantas coisas que não fornecer ele, né, acaba dificultando a segurança na cama compartilhada também. Então, o ideal é que os bebês que façam cama compartilhada, né, que eles tenham a amamentação como primeira escolha e que possam usufruir de tudo isso de uma forma muito boa. E aí, né, se a gente pensar no berço, né, mas eu sei disso, mas não sei, talvez eu não possa fazer cama compartilhada, porque, por exemplo, eu tomo um antidepressivo, e antidepressivo, né, ele dá sono e a gente não pode fazer uma cama compartilhada, por exemplo. Então, eu não posso fazer cama compartilhada, o que eu faço? Eu queria fazer, mas eu não posso. Então, nesses casos, a gente recomenda que o bebê compartilhe o quarto com a mãe, né? Então, ele esteja no mesmo ambiente, no mínimo, até 6 meses. Idealmente, pelo menos 1 ano. Para garantir que esse bebê tenha o desenvolvimento neurológico mínimo, para que ele possa, né, chamar essa mãe. Então, esse bebê com 3 meses, acabou de nascer, com 6 meses, você acha que esse bebê consegue acordar de madrugada e chamar a mãe? E essa mãe que tá morrendo de sono, né, que tá em toda aquela falta de sono daquele começo, será que ela é capaz de acordar se esse bebê não estiver do lado dela?
Ou será que esse bebê vai ficar chorando no berço? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter, esse ponto que a gente precisa dosar muito bem. Então, pra gente deixar o bebê dormindo num lugar separado da mãe, o ideal é que seja uma mãe que não possa realmente fazer a cama compartilhada, e aí ela opte pelo berço. E aí, se ela optar pelo berço, né, que ela, então, compartilhe no mínimo o quarto, pelo menos até 1 ano de vida, para que esse bebê comece a ter essa maturidade de conseguir chamar no mínimo a mãe no momento que ele precisar e que essa mãe responda, né, a necessidade dele e realmente acolha as necessidades dele, seja com colo, seja com amamentação, seja oferecendo algum alimento, se esse bebê já tiver passado a sua introdução alimentar, nesse momento que ele solicita de madrugada. Então, não é porque é à noite que a gente precisa começar a treinar esse bebê para alguma coisa, né? Esse bebê vai treinar naturalmente. Então tá aí, por exemplo, meu filho tá com 3 anos e 4 meses, compartilhou cama, compartilha até hoje, né? Mas há mais ou menos uns 5 meses ele dorme no próprio quarto dele, num processo onde ele teve toda a disponibilidade para o meu quarto quando ele quisesse, terminar a noite no meu quarto tanto que ele quisesse, e tá aí, hoje dorme a noite inteira no quarto dele, e não significa que com essa idade o seu filho também vai fazer isso, porque cada bebê é único, cada bebê tem um desenvolvimento único e suas necessidades próprias, mas não é porque ele dividiu cama que ele vai dormir o resto da minha vida comigo, né? No momento dele, quando ele estiver preparado, ele vai poder estar seguro consigo mesmo para terminar a noite na cama dele e então poder, você, né, ter o seu sono um pouco melhor. Porque a gente sabe que essa é eu acredito, né, que seja uma das maiores dificuldades da maternidade, né, a falta de sono. Eu sofro muito com isso, porque o meu sono é muito pesado, eu tenho uma necessidade de dormir muito grande. Eu sei que tem gente que dorme pouco à noite, que não tem tanto sono, mas pra mim isso bate muito forte. E eu vi como ter estudado e ter entendido como a cama compartilhada faz bem para o desenvolvimento saudável do bebê, o como isso fez bem para mim, e hoje eu posso dormir a noite inteira capotada e no outro dia eu acordo e meu bebê ainda tá dormindo. Se você tem alguma dúvida sobre cama compartilhada, berço, sono do bebê, ou quer saber algum, né, pontinho específico mais sobre isso, deixa aqui nos comentários. Compartilha com mais gente que pode ser interessante saber esse motivo. Compartilha nos seus stories, que daí todo mundo vê, e quem quiser, né, tiver interesse, clica ali para ver até o final. E um beijo e até a próxima.